Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à situação de aprendizagem 1, tá? Semana passada nós fizemos a parte da proporcionalidade direta e inversa, né? Relacionamos grandezas, as variáveis dependentes e independentes, fizemos exercícios. Espero que vocês já tenham acompanhado a correção e podem fazer dúvidas. Temos os plantões de dúvidas às terças e quintas, das 11 ao meio-dia. E vocês podem entrar para tirar dúvidas, tá? A galera entra e pergunta, não precisa ficar a hora inteira, pergunta e sai, né? Entra de novo, esqueci de perguntar tal coisa, não tem problema. É um horário mais para vocês, tá? Bom, vamos lá então. Bom, aqui nós vamos falar sobre os gráficos e as funções. Então, dada uma função y igual a f de x, então agora a gente não vai chamar de y, a gente vai chamar de f de x, mais que é a mesma coisa que y, está em função de x, é o nosso y. Então tem o gráfico aqui que tem o eixo vertical, que é o nosso y, e o eixo horizontal, que é o nosso x. Tá? Então, os valores que nós atribuímos para x, nós vamos encontrar um correspondente em y. Tá? Essa função, o conjunto de pontos x e y do plano cartesiano é tal que y é igual a f de x, constitui o gráfico da função. Então, y é igual a f de x. Se vocês escutarem falar f de x, já pode pensar no eixo vertical, que é o nosso y. Tá? E o conjunto de pontos x e y sempre é x e y. Quando vocês verem um par ordenado, sempre o primeiro valor é o valor de x, tá? Então, sempre vai ser x e y, sempre nessa ordem. Ele vai montar o gráfico que está representado aqui para vocês. No caso das grandezas diretamente proporcionais, que a gente também falou na outra aula, a gente encontra o valor de k fazendo o quê? Y dividido por x. Tá? Então, se a gente tiver os valores de y1, x1, y2, x2, y3, x3, por que ele colocou esses índices 1, 2 e 3? Por quê? Se a gente pegar o y1, então o valor de y, a gente vai ter que pegar o correspondente dele em x, tá? E vice-versa. Então, eu não posso pegar um valor qualquer de y para um valor qualquer de x, tem que ser o seu correspondente, aquele que a gente liga os pontinhos, tá? Por isso que ele colocou. Para um valor de x1, vai utilizar o seu valor de y1 também, tá? Para quê? Para encontrar o valor k da nossa constante. Então, y é igual a f de x, que é igual a k vezes x. Então, o gráfico correspondente é uma reta que passa pela origem do sistema de coordenadas, tá? Outra coisa, essa função do primeiro grau, que ele fala aqui, o gráfico é uma reta, tá? A gente também vai chamar de função afim. Olha que bonitinha. Função afim. Então, quando vocês ouvirem falar em função afim, vocês têm que lembrar que é uma função do primeiro grau, tá? Que a gente vai colocar o formato dela também. Então, o que vocês precisam anotar aí? Quando a gente falar em f de x, nós temos que lembrar de y, tá? Daí é importantíssimo. F de x, o que é f de x? É o y, eixo vertical. Conjunto de pontos, toda vez que a gente falar em par ordenado, 2, 4, então sempre vai ser x e y. X vai ser 2 e y vai ser 4. Sempre nessa ordem. Primeiro é o valor de x e depois o valor de y. E quando nós falarmos em função afim, a gente tem que lembrar que é uma função do primeiro grau, tá? Então, 3 pontos importantes só nesse primeiro slide. Depois, nós temos também um gráfico quando é uma proporcionalidade inversa, tá? E daí a gente vai ter o quê? K igual a x vezes y, ou seja, f de x é igual a k dividido por x, k sobre x. Quem que é esse f de x? É o nosso y, tá vendo? Aqui primeiro escrevemos como k igual a x vezes y. Depois já colocou f de x. Cadê o y? O y tá aqui. A gente escreveu ele de uma maneira diferente. F de x é igual a k dividido por x.
Quanto mais aumenta o valor de x, menor é o valor correspondente de y e vice-versa. O gráfico, nesse caso aqui, é uma curva que a gente chama de hipérbole, tá? Então, o gráfico, quando é proporcionalidade inversa, ele vai ficar dessa maneira, tá? Lembra do problema da outra aula que era do prêmio da loteria? Então, o prêmio da loteria, a gente tinha uma constante K, que era o prêmio de 400 mil reais, que era dividido conforme o número de ganhadores. Se a gente fosse fazer um gráfico daquela função, daquele probleminha, ia dar uma hipérbole, tá? Que é dessa maneira que ela é escrita. Então, outra coisa para tomar nota, para relembrar também, né, da proporcionalidade inversa, o gráfico, quando for proporcionalidade inversa, vai ser uma hipérbole. Na direta, deixa eu ficar aqui um pouquinho, ó, na direta é uma reta, ó, o gráfico correspondente é uma reta, proporcionalidade direta. E na proporcionalidade inversa será uma hipérbole, que é essa curvinha aí, tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplo aqui. O valor a ser pago por uma pessoa para abastecer com combustível seu automóvel varia proporcionalmente em função da quantia de litros de combustível utilizada. É meio óbvio, né? Então, quanto que você vai pagar? Não, é isso? Olha lá, o valor a ser pago. Quanto que você vai pagar? Depende quando você vai colocar. Então, é óbvio isso, né? Você vai pagar pela quantidade de litros que você abastecer. Isso significa dizer que o preço é uma função da quantidade de litros de combustível que abastece o automóvel, tá? Então, a quantidade que você vai pagar está em função da quantidade de litros que abasteceram o automóvel. Vamos imaginar que o litro da gasolina custe R$ 2,50. Uma realidade que não faz parte mais da nossa realidade. Denotando por P o preço a ser pago e por L a quantidade de litros de gasolina com que um automóvel abastecido pede-se. Então, vou anotar aqui, tá? P vai ser o preço, L, os litros. A gente sabe que 1 litro de gasolina custa R$ 2,50 nesse problema aqui, que deve ser, com certeza, um país da Europa. Então, vamos completar a tabela. Oh, perdão. Oh, passou. Então, vamos lá. Tá. Então, ó, a tabela. Complete a tabela a seguir que relaciona P com L. Então, aqui a quantidade de litros, L é a quantidade de litros, P é o preço a pagar quando se tiver essa quantidade de litros. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar uma canetinha aqui. Tá. Então, se a pessoa abastecer com 0 litros, quanto que vai pagar? Não abasteci nada, então não pago nada. Se abastecer com 1 litro, o preço de 1 litro é R$ 2,50. Então, se colocar 1 litro, ela vai pagar R$ 2,50. Se colocar 2 litros, então ela vai pagar 5. Se colocar 3 litros, ela vai pagar R$ 7,50. Se forem 4 litros, 10 conto. Se forem 6 litros, usão, certo? Tá? O que aconteceu? Todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio? Bom, se 1 litro custa R$ 2,50, o que a gente foi fazendo? Multiplicando pela quantidade de litros o preço de 1 litro. Se 1 litro é R$ 2,50, 2 litros vai ser 2,50 vezes 2. 3 litros, 2,50 vezes 3. 4 litros, 2,50 vezes 4. 6 litros, 2,50 vezes 6. Tá? Então, completamos a tabela dessa maneira, sempre multiplicando a quantidade de litros por 1, tá? Ah, mas do zero eu consigo? 2,50 vezes 0
0. Eu escutei um 2,50 aí, não é 2,50. 2,50 vezes 0 é 0, tá? Qual é o preço a ser pago quando se abastece o carro com 10 litros? Ora, como que vai ficar? É só a gente fazer 10 vezes 2,50. 10 vezes 2,50, quanto que dá? R$ 25, certo? 10 litros, a pessoa vai pagar R$ 25. Calcule a diferença entre os preços a serem pagos quando se abastece um carro com 15 e 16 litros. Então, ó, ele pede para calcular a diferença, mas se a gente parar para pensar, quantos litros tem de diferença entre 15 e 16? É 1 litro. Então, o valor dessa diferença também vai ser o valor correspondente a 1 litro. A gente não precisa calcular a quantidade a ser paga por 15 e a quantidade a ser paga por 16 litros. É só a gente ter esse raciocínio. É 1 litro de diferença, então o valor a ser pago, essa diferença é de 1 litro também, que é quanto? 2,50. Então a diferença aqui vai ser de 2,50 também. Observando a tabela, concluímos que P e L, tá? Que é um L, aqui é um L, tá? Esse daqui é um L. São grandezas diretamente proporcionais, isto é, P dividido por L é igual a K, ou seja, P, que é o preço, é igual a F de L, que é o que? A função de L, né, que varia conforme a quantidade de litros, é igual a K vezes L. Determine o valor de K. Vamos lá determinar o valor de K. Não vai caber aqui, vou mudar, tá bom? Então, vamos calcular o valor de K. O que a gente tem? A gente sabe que K é igual ao preço dividido pela quantidade de litros. K, quem que é? A nossa constante de proporcionalidade. Então, a gente viu, analisando a tabela, que o quê? Aqui. Analisando a tabela, a gente vê o quê? Quanto mais aumenta a quantidade de litros, o valor também aumenta. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, a gente tem o quê? Para garantir que sejam diretamente proporcionais, tem que haver uma constante de proporcionalidade que a gente vai calcular. Então, se a gente analisar a tabela, a gente tem aqui, ó, o preço aqui embaixo e a quantidade de litros. Então, se a gente fizer 2,50, que é o preço, 2,50 dividido por 1 tem que ser o mesmo valor que R$ 5 dividido por 2, que tem que ser o mesmo valor que 7,50 dividido por 3. Quando a gente faz 2,50 dividido por 2, a gente encontra 2,50. R$ 5 dividido por 2, 2,50. 7,50 dividido por 2, 2,50. Isso daqui é quem? Nossa constante de proporcionalidade. Então, quando pede para encontrar a constante de proporcionalidade, quem que vai ser? K igual a 2,50 aqui nesse caso, tá? Deixa eu colocar aqui. 2,50. Na função y igual a f de x, o conjunto de pontos x e y do plano cartesiano em que y igual a f de x constitui o gráfico da função. Nossa, professora, quanta coisa! Calma lá, ele só está falando y igual a f de x, que a gente já sabe. O conjunto de pontos é o nosso par ordenado, x e y, sempre x primeiro. Do plano cartesiano. O plano cartesiano a gente lembra lá do nosso eixo, nossos eixos y e x, tá? É o plano cartesiano. Em que y é igual a f de x, constitui o gráfico da função. Construa em um plano cartesiano o gráfico da função P igual a f de L, tá?
Então, para fazer esse daqui, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode pegar um papel quadriculado, fazer os nossos eixos aqui, tá? E começar a atribuir valores para o nosso x e o nosso y, tá? Então, a gente pode atribuir valores. E tem um jeito super fácil que eu vou mostrar para vocês hoje, que é um programinha de gráficos que ele chama GeoGebra, tá? Na hora que você coloca os valores lá, ele já monta o seu gráfico, você não precisa nem ficar traçando. E já que a gente está tudo online assim, né? Então, a princípio, eu vou pedir para vocês utilizarem o GeoGebra. Ah, eu não gosto. Tenta. Usa, né? Você não sabe, nunca comeu, vai saber. Então, olha só, esse é o GeoGebra e ele tem um aplicativo no celular também. É só você ir lá na lojinha e colocar esse nome aqui, ó, GeoGebra, que ele já vai aparecer para vocês. Esse programa eu baixei o aplicativo no meu celular, também é facinho de utilizar. É essa telinha que aparece lá para ele, para vocês no celular, tá? Então, ele quer o gráfico o quê? De P. Perdi aqui, peraí. Ele quer aqui o gráfico de P igual a F de L. Então, a gente vai lá e vamos traçar esse gráfico. Só que aqui ele tem x e y. Então, lembra que eu falei para vocês, quando for f de x, é o nosso y. Lá, o preço, é esse daqui, ó, é igual a f de L. Então, qual que vai ser a nossa função aqui? Vai ser o preço igual a 2,50, que é a nossa constante de proporcionalidade, vezes L, que é o número de litros, que varia. Quando a gente fala em variável, então o nosso L é a mesma coisa que x. E o nosso P vai ser y. Por que isso daqui é importante? Para na hora de colocar no GeoGebra, a gente tem que saber quem que é x e quem que é y. Então, o L ele vai variando, quem varia é o nosso x. E o P é o preço que está em função, ó, da quantidade de litros, que é o nosso x. Então, ele é o nosso y. Por quê? Porque na hora da gente colocar aqui, a gente vai ter que saber quem é x e quem é y. Então, aqui, ó, vai ter a caixa de entrada, tá? Que vai ser essa daqui. Então, a gente vai colocar y igual a 2,50, que é a nossa variável. Posso colocar com zero sem o zero, tá? Vezes quem? Vezes o nosso x. Olha lá, ele já traça o nosso gráficozinho. Opa, bora, que loucura é essa? Certo? Tá certo isso? Vamos conferir aqui, deixa eu ver. Ah lá, muito lindo, certinho. Ai, mas não dá pra ver muito bem. Aí ele tem um zoom aqui, muito legal. Ó, tá vendo? E você consegue ver mais pontos e menos pontos aqui, ó. Então vamos pensar aqui, ó, para 1 litro, não é? 1 litro, quanto que a pessoa tem que pagar? 2,50. Uau! Os outros recursos desse. Tá, ó, tá vendo? Para 1 litro, a pessoa paga 2,50. Para 2 litros, ó, aqui, ó, 2 litros paga 5. Não é demais, tá vendo? Para 3 litros, deixa aparecer o 3 aqui, ó. O 3, ele vai pagar o quê? 7,50. 7,50, ó. 3 aqui, ó. Viu aqui? O 7,50 é aqui, ó. É a metade, ó. Tá vendo? Entre 7 e 8 é a metade, ó. 7,50 aqui tá aqui. Vendo? Então, a gente já construiu o gráfico aqui. Que a gente pode fazer na mão também, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer na mão também, mas esse programinha é muito prático. Para fazer, tem exercício no questionário online que eu pedi para calcular, para fazer o esboço dos gráficos. Dá para fazer isso aqui, printar a tela e subir o arquivo lá para mim, tá? Se não, vai ter que fazer na mão, digitalizar ou tirar foto para subir o arquivo, tá? Bom, vamos para o próximo. Continuando, outro exemplo. O número N de dias necessários para esvaziar um reservatório de água
de 20 mil litros depende do consumo diário de água. Se o consumo for de X litros por dia, então os valores de N e X devem satisfazer a condição N vezes X igual a 200. Ou eu posso escrever ainda isso daqui, ó, o número N igual. Lembra lá do prêmio da loteria? A nossa constante aqui é 20 mil e vai variar de acordo com o x, tá? Então, essa função aqui, eu escrevi ela dessa maneira. Então, eu só passei esse x para cá, ele estava multiplicando, eu passei dividindo. Lembrem-se lá do segundo slide. Isso daqui é o quê? É uma função de inversamente proporcional, tá? De proporcionalidade inversa. Então, a gente vai calcular os valores de N para quando x vale 500 e para quando x vale 800, tá? Que são os litros. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui. Então, olha lá. Então, para x valendo x1 500 e x2 800 litros. E qual que era a nossa função? 20 mil dividido por x. Bom, se x vale 500, então a gente vai ter 20 mil dividido por 500. Então, a gente corta aqui, ó, 2 zeros, 200 dividido por 5, tá? Quanto que dá 200 dividido por 5? 40, né, ó? 200 dividido por 5, ó. 4 vezes 5, 20, abaixou o zero, 40. Esse 40 é o quê? O que significa esse 40? Ó, calcule, ó, cadê? O número N de dias. Então, o que a gente encontrou é o número de dias necessários para esvaziar um reservatório de 20 mil litros, tá? Então, um consumo diário de 500 litros, em 40 dias, esse reservatório estaria vazio, tá? Para consumir tudo isso daqui, levariam 40 dias, tá? 500 litros por dia. E para x igual a 800, então a gente vai ter 20 mil dividido por 800, corta aqui, n é igual a 25 dias. 200 dividido por 8, 25. Então, com um consumo diário de 800 litros, o reservatório se esvaziaria em 25 dias, tá? Então, quanto maior o consumo diário, menor é o número de dias para esse reservatório esvaziar, perceberam? Maior é o consumo, menor o número de dias para ele esvaziar. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Daí, quando a gente... deixa eu voltar aqui e ver o que ele quer. Esboce o gráfico de N em função de X. Então, a gente vai lá no programinha, tá? Aqui, ó. E a gente vai colocar outros valores. Então, eu vou... Aqui, então, vai ser o nosso Y, que é igual, que é o nosso N, tá? Igual a quê? A 20 mil dividido por X. E cadê o gráfico? Vamos ver, cadê ele? Cadê? E deixa eu dar um enter aqui. Olha lá que bonitinho, tá vendo a hipérbole que formou? Tem que dar um enter depois, se a professora louca olha lá. Então, como são inversamente proporcionais, formou essa hipérbole, tá vendo? Então, olha lá, para 500, ao 500 aqui, o número de dias necessários que a gente encontrou foram 40 dias.
A gente procurar aqui, ó, 50, 40. Olha que legal, isso aqui é muito legal. Dá pra gente diminuir aqui também. 40 dias, cadê o pessoal? Tá vendo, ó? Ó, o pontinho do 40 tá aqui, ó. 40 dias, 500 litros, tá vendo? Para 800 litros consumo diário, ó. E 800. 800 vão ser 25 dias, não é? Você parece 20. Vamos colocar. Ó, tá vendo? Entre 20 e 30 ele tá a metade, 800 litros aqui, ó, tá vendo? Se a gente colocar aqui, ó, 25 dias, tá aqui. É legal esse programa, ele tem muitas funcionalidades, dá para fazer bastante coisa legal aqui nele. Tá? Então, na hora de fazer os gráficos, podem fazer por esse programa GeoGebra. Eu vou deixar o link, vou deixar link não, que eu não sei muito bem. Vou deixar um nome que é GeoGebra, vocês vão lá na lojinha e vocês encontram para baixar, tá? Esse programinha. E tem também, quem for usar o computador, dá para baixar também. Esse daqui eu nem baixei, eu estou usando ele online, tá? Dá para usar online, depois fecha, acabou, já era. Printa a tela e manda lá o arquivo nos exercícios. Deixa eu ver se tem mais coisa. Ah, tem mais exercício. Tem mais, né? Vocês já sabem que já tá lá. Aqui para vocês. Determine a fórmula matemática, a taxa de variação da função afim, tá o quê? F de 2 é igual a 5 e F de menos 1 é igual a 4. Então, taxa de variação é um termo novo para vocês, mas que vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Função afim, a gente já sabe o que é a nossa função do primeiro grau, que F de 2 é igual a 5 e F de menos 1 é igual a 4. O que significa isso, né? Vamos organizar essas informações para F de menos 1 é igual a menos 4. Então, a gente vai traduzir essas informações, tá? Então, ó, o que significa isso? Vamos pensar quando a gente tinha F de x, tá? O que é F de x? Isso daqui, ó, que tá aqui dentro, quem que é? O valor de x. Então, esse valor é o quê? X. E o f de x não é o nosso y, tá? O que esse f de x significa? É o nosso y quando x assume algum valor. Ó, y quando x assume determinado valor. É o valor de y para outros valores de x, tá? Então, f de 2 igual a 5 significa o quê? Que 5 é o valor de y quando x vale 2, tá? Então, ó, de novo. Quando x, vou colocar de uma outra maneira aqui para vocês entenderem. Quando x é igual a 2, o y vale 5. É isso daqui que está falando, ó. Para x valendo 2, y vale 5. E aqui, quando x vale menos 1, o nosso y vale menos 4. É isso daqui. Quando vê isso aqui, f de menos 1 igual a menos 4? Tá, então para todo valor, quando x for menos 1, o nosso y vai ser menos 4. Corresponde a um e somente um valor, tá? Lembra lá que eu falei há um tempo atrás da PA, assume apenas um único valor na sequência, lembra? Então, toda vez que o x for menos 1, ele só vai ser menos 4, o nosso y, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber taxa de variação. Então, vamos calcular isso daí. A taxa de variação vai ser m, que é a taxa de variação, igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? Que é o nosso delta y sobre delta x. O delta é a variação de y e variação de x, tá? Então, o delta y é o y2 menos y1 e o delta x é o x2 menos x1, é a variação.
Quem que vai ser x2 e quem vai ser x1 aqui? Qualquer valor que a gente utilizar, sendo o 2 ou 1, vai dar a mesma coisa, tá? Só que se a gente pensar aqui no nosso plano cartesiano, então a gente tem o quê? O x é 2, então ele tá aqui, e o x é menos 1. Quem que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O menos 1 ou o 2? Tá vendo? Então, eu vou usar esse daqui como x1 e esse daqui como x2, tá bom? E aí, a gente substitui aqui na fórmula. Então, a taxa de variação vai ser o y2, que corresponde ao x2. A gente usou o x2 aqui como 2, então é esse daqui. Então, o nosso y2 vai ser 5, menos o y1, que é menos 4, menos 4. Sobre x2, que é 2, menos o x1, que é menos 1, menos 1. Então, ó, menos com menos, mais, menos com menos, mais. 5 mais 4, 9, 2 mais 1, 3. E 9 dividido por 3, 3, certo? Então, quer dizer que M, que é a nossa taxa de variação, é 3. Ela vale 3, tá? Deixa eu ver o que mais que ele pergunta aqui. Determine a fórmula e a taxa de variação. Bom, a taxa de variação a gente já determinou que ela vale 3. Então, agora vamos encontrar a fórmula, bem? Então, vou apagar isso daqui. Vamos apagar isso daqui. E a gente vai... É uma função afim. A função afim, ela é dessa maneira aqui, ó. AX mais B. A vezes X mais B, tá? O valor de Y vai depender do valor de X, ele vai estar nesse formato. A vezes X mais B. A gente encontrou M, que é a taxa de variação que vale 3, certo? E esse M, a gente também vai usar, ele vai ser o nosso coeficiente angular. Então, vamos traduzir isso tudo aqui. Aqui o nosso A, esse A é o coeficiente angular, que é a mesma coisa da nossa taxa de variação, tá? O nosso B é o coeficiente linear, o valor de B, tá? Esse valor de B é quando o x é igual a 0, tá? Então, se a gente tem lá o plano cartesiano, para x valendo 0, é onde ele vai cortar o nosso gráfico. Esse ponto aqui, né, onde seria o início da nossa reta, né, função afim, o gráfico é uma reta. Então, esse valor aqui é o nosso coeficiente linear, é quando o x é 0. Quando o ponto está exatamente em cima de um dos eixos, o outro valor é 0. Então, se esse ponto está exatamente em cima de y, quer dizer que x é 0, não tem nenhum valor para x, tá? Porque se tivesse, ele estaria aqui, tá bom? Ó, tem um valor para x e um valor para y, e o gráfico, a reta, o ponto é aqui, tá? O ponto que vai para formar essa reta é esse daqui. Mas quando não tem valor, então esse daqui seria o nosso coeficiente linear, tá? Agora, a gente já encontrou o nosso coeficiente angular, que é a nossa taxa de variação, tá? Então, a gente já sabe que A é igual a... Aqui. A é igual a 3. Aí, a gente precisa saber quem que é B. Só que, para saber quem que é B, a gente tem algumas informações aqui. Então, a gente vai utilizar essas informações, certo? Então, a partir dessa daqui, a gente vai substituir valores. Quem que a gente vai usar? Vou usar esse daqui primeiro, que é tudo positivo, tá? Então, eu sei que quando o x é 2, o y vale 5. F de x é y, certo? Ó, f de x é igual a y. Então, quer dizer que f de x é 5. Então, eu vou colocar 5 aqui. A, quem que é o A? É o nosso M, que é a nossa taxa de variação, que é o coeficiente angular que a gente acabou de encontrar. Então, A vale 3. E X? Bom,
Tá aqui, ó. Quem que tá aqui, ó? No f de x? Quem que tá no lugar do x? O 2. Mais b, que é quem a gente quer encontrar. 3 vezes 2, 6. Então, ó, 6 mais b. A gente quer saber o valor de b. Para saber o valor de b, ele tem que ficar sozinho. Para ele ficar sozinho, o 6 tem que passar do outro lado com operação inversa. 5 menos 6, menos 1, que é igual a b. Então, temos o valor de b. Qual que vai ser a função? Então, a função eu vou substituir nessa aqui, ó. Então, f de x vai ser igual a, que é 3, vezes x, mais b, tá? É mais e menos, dá menos. Então, essa é a função. E essa é a taxa de variação, tá? Aqui tá errado. Não é b, já achamos o valor de b. Aqui é menos 1, tá? Agora tá certo, tá? Por quê? A gente vai deixar o valor de x, porque x vai variar. Variando, a gente encontra um outro valor de f de x. Agora, o nosso a e o nosso b têm valores. Então, para a gente saber outros pontos, é só a gente substituindo aqui, tá? Então, para quando x for 3, por exemplo, qual que vai ser o valor de y? Então, seria o f de 3. Qual que é o f de 3? 3 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Esse é o f de 3. É o valor de y para quando x é 3. Tudo bem? Mais ou menos? Vamos continuar. O próximo e último, assim espero eu, é esse daqui, tá? O proprietário de uma fábrica de chinelos verificou que... isso daqui é legal. E quando se produziam 600 pares de chinelos por mês, o custo total da empresa era de 14 mil reais. E quando se produziam 900 pares, o custo mensal era de 15.800 reais. A função que representa a relação entre custo mensal C e o número de chinelos produzidos por mês X é uma função afim. É uma função afim, então ela é uma função do primeiro grau. Se ela é uma função do primeiro grau, a gente já sabe qual que é o jeitão dela, não é? Ó, se ela é uma função do primeiro grau, então ela é f de x igual a ax mais b. Já falou pra gente que é uma função do afim, uma função do primeiro grau. Obtenha c em função de x. C em função de x. Então, vamos colocar essas informações aqui. O problema nos deu as seguintes informações. Para 600 pares de chinelo, havia um custo de 14 mil reais. Para fabricar 900 pares de chinelos, o custo era de 15.800 reais, tá? Uma função afim, então, a x mais b. O que isso daqui significa? Ó, lembra lá que a gente tinha f de 2, f de menos 1, parará? Isso aqui é a mesma coisa, tá? Quem que varia aqui? O número de pares de chinelos produzidos. Então, a gente tem um f de 600, que é igual a 14 mil. E temos um f de 900, que é igual a 15.800. Tá? Então, a gente vai utilizar essas informações para a gente encontrar o nosso coeficiente angular, que é o primeiro que a gente precisa saber. Que a gente quer saber o valor do quê? Do custo. Custo em função do X, que é a quantidade de chinelos fabricados, produzidos, tá? Então, primeira parte, vamos achar a nossa taxa de variação. Então, eu vou usar aqui como A, para não ficar muito confuso. Então, a gente sabe que a gente está determinando o coeficiente angular, que é o nosso A, tá? Então, olha lá. Para saber quem é o A, a gente vai usar a taxa de variação. A taxa de variação, ΔY sobre ΔX, que é o Y2
menos o Y1 e o X2 menos o X1, tá? Quem que vai ser Y2 e Y1? Tá aqui, ó, né? Ó, Y 14.000, Y 15.800. Então, a gente vai colocar aqui, ó. A vai ser igual a 15.800 menos 14.000 e x2, 900 menos 600. Vamos resolver isso daqui. Vou vir para cá, tá? Tudo bem? Depois eu vou ter que apagar, que minha luz é grande. 15.800 menos 14.000 dá 1.800. Sobre 900 menos 600, que dá 300. Ó, 2 zeros em cima e embaixo. 18 dividido por 3, 6. Então, a gente já encontrou o valor de A. A é igual a 6. Agora, a gente precisa saber o valor de B, para a gente saber qual que vai ser a nossa função. Para saber o valor de B, eu vou vir aqui, ó. Então, vou usar 14.000, F de 600. Esse do 14.000, que são valores menores, tá? Então, vou substituir aqui. Então, para 14.000, então, 14.000 é igual a 6 vezes x. Quando o y é 14.000, nosso x é 600. Então, 6 vezes 600 mais b. Só ficou o b para encontrar. Então, vai ficar 14.000 igual 6 vezes 600 dá 3.600. Ó, 6 vezes 6, 36, acrescenta 2 zeros mais b. Para saber o valor de b, tem que passar o 3.600 para o outro lado com a operação inversa. Então, B vai ser igual a 14.000 menos 3.600, que dá 10.400. Conferir aqui, é isso mesmo? 10.400, isso mesmo. Esse é o valor de B. A pergunta é: obtenha C em função de X, que C é o número de chinelos, C é o custo em função do número de chinelos. Olha lá, então o custo em função do número X de chinelos vai ser o quê? AX mais B. A quem que é? 6 vezes X mais B, que é 10.400. Certo? Essa daí que é a nossa função. Daí ele pergunta: se a capacidade máxima de produção da empresa é de 1.200 chinelos por mês, qual o valor do custo máximo mensal? Então, vamos pensar aqui. Ele produziu 1.200 chinelos, tá? Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. Olha lá. Então, o custo para a fabricação de 1.200 chinelos. Então, 6 vezes 1.200 mais 10.400. Vou pôr para cá. Então, vou pôr essa fórmula aqui, ó. 6.400. Então, é para 1.200 chinelos. Então, o custo para a fabricação de 1.200 chinelos vai ser 6 vezes 1.200 mais 10.400. 6 vezes 1.200, o resultado mais 10.400. 6 vezes 1.200, 6 vezes 0, 0, 0, 6 vezes 2, 12, subiu 1, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. 7.200 mais 10.400. Então, para produzir 1.200 chinelos, esse fabricante vai gastar, vai ter um custo de R$17.600. Tudo bem? Bom, acho que acabou. Agora,
Tem os exercícios no questionário online para vocês fazerem. E tem os exercícios do caderno do aluno também para vocês resolverem, tudo bem? Qualquer dúvida, estamos à disposição, é só entrar em contato, divulguem o canal, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, por favor, e até a próxima!